Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. A Ele a glória, a honra, o louvor, o poder, para sempre. Amém. Pessoal da Bahia, quero mandar um beijo e desejar a paz do Senhor para vocês, a todos vocês que me assistem. Beijo, 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 beijo grande. Que o Senhor abençoe vocês com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu quero avisar para vocês que breve Jesus voltará, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Enquanto ele não vem, vamos estar lendo e mastigando a palavra do Senhor. Estamos aqui, gente, hoje no capítulo 22. Acontece a morte de Jeosafá, né? E aí entra o filho dele como rei, que é o Jeorão. Aqui no capítulo 22, entra o filho de Jeorão, e aí ele era muito impiedoso mesmo, e Deus fez um mover lá do espírito lá, fez com que o inimigo o atacasse e matasse toda a sua família lá, e sobrou somente um para não morrer, para não apagar a lâmpada de Davi, porque ele era da descendência de Davi. Então agora entra o rei Acasias. Presta atenção que tem às vezes vai falar Acasias, ou vai falar outro nome aqui, se não me falha a memória, Azarias, tá? Azarias. Nesse capítulo 22 aqui acontece uma coisa horrível. Horrível. Uma coisa que nos deixa muito indignados. Que coisa horrível. A avó teve coragem de mandar matar toda a parentela do seu filho, Acasias, que morreu, e mandou matar os seus netos. Só sobrou um, porque uma princesa escondeu. A avó teve coragem. E aqui, gente, no capítulo 22, do 1 ao 9, para um relato ainda mais abreviado do reinado de Acasias, o sexto rei de Judá, nós sabemos, né? Ele foi o sexto rei de Judá. Acasias é morto por Jeú. Ele é morto por Jeú. Acasias também, gente, o que acontece com Acasias? Jeorão morre porque ele andou nos caminhos maus da sua parentela lá, da sua mulher e tudo. E acontece, gente, que aí aqui entra o rei Acasias. Acasias, a mãe dele chamava Atalia. Ele era filho de Jeorão com Atalia. Jeorão era filho de Acabe. E aqui, gente, uma parte que era de idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Atalia, filha de Onre. Onre ele era filho de Acabe. O que acontece? Então, quando Josafá morreu, Jeorão reinou em seu lugar. Jeorão era casado com Atalia. Naquela época, até hoje, as mães, se não são as creches que educam, são as mães, né, que têm mais influência na vida dos filhos. E Atalia ensinou todos os caminhos maus para Acasias. E ele tornou-se idólatra. Ele fez tudo de mal. E Deus não gostou daquilo. Ele era do reino de Judá, reino do sul. Aí pode conferir daí, vai me falando também, tá? E aqui, gente, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte do seu pai, para a sua perdição. E aí, gente, acontece que Jorão, filho de Acabe, e Jeorão, eles eram amigos. E também
ele também andou no caminho mau, né, do rei Acabe. E a peleja contra o rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram Jorão. Jorão, e tornou-se ele foi para curar-se em Jezreel das feridas que se deram junto a Ramá. E pelejando contra Azael, o rei da Síria, e Azarias, agora já está chamando Azarias, Acasias de Azarias, tá vendo? Então, tanto faz, Acasias ou Azarias. O rei, ele foi lá visitá-lo. Veio, pois, porque eles eram amigos, eles compactuavam com a mesma idolatria, né? Com a mesma fé que Deus não apoiava e não apoia até hoje. E aí ele foi lá visitar o parente dele por lado de Acabe. E Deus já tinha levantado Jeú para destruir tanto o rei do norte como do sul. Tanto Acasias como Jorão. E aí veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias para que viesse a Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão contra Jeú. Eles levantaram-se contra Jeú, sendo que Deus levantou Jeú para fazer juízo sobre esses dois reis. E aí depois ele sucedeu que, executando Jeú, matou os dois reis. Foi o único rei na história que matou dois reis. Ele matou Acasias e Jorão, aqui no capítulo 22 de 2 Crônicas. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias ou Azarias, né? E os matou. Depois ele buscou Acasias, foi atrás de Acasias, porque se tinha escondido em Samaria. Ele tinha escondido lá. E o alcançaram. Samaria era a capital de Israel. Jerusalém era a capital de Judá. Depois ele buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram. E trouxeram, e pegou Acasias e entregou a Jeú, que Deus havia levantado para fazer juízo contra os dois reis, o rei de Israel e o rei de Judá. Aí, o que aconteceu? Eles trouxeram Jeú, e eles trouxeram a Jeú, e eles mataram e sepultaram Acasias. Por que eles mataram e sepultaram Acasias? Porque falou assim, olha, porque mataram o filho de Josafá. Josafá é quando, assim, por exemplo, todo mundo era filho de Davi porque pertencia à parentela. Então aqui o filho de Josafá, ele falou assim, olha, o filho de Josafá, nós vamos enterrar porque Josafá buscou o Senhor com todo o seu coração. E não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Não tinha ninguém para pegar o reino. Então, e eles enterraram. Muitas vezes, gente, a gente faz alguma coisa para o filho de um amigo nosso por causa do pai de alguém. Ou a gente faz alguma coisa para o filho de um irmão nosso por causa do nosso irmão. E aqui, por causa do avô, por causa da mãe, e aqui ele foi enterrado com todos os trâmites de rei naquela época, porque Josafá serviu ao Senhor. E a Thalia, que era mãe de Acasias, quando ela viu que o filho dela estava morto, ela mandou matar, mandou matar e destruir toda a semente, toda a parentela real do rei Acasias da casa de Judá. Porém, essa aqui era uma princesa, tá? Jeozabeate, ela era filha do rei
Jeorão. Jeorão era e mulher do sacerdote Joiada. E ela, o que ela fez? Ela, quando ela viu que a Atalia mandou matar todos a semente, toda a semente de Acasias ou Azarias, ela pegou Joás. Eu creio que ele era bebezinho, talvez a Thalia nem sabia que ele tinha nascido, né? Devia estar um reino muito confuso. Ela pegou Joás e o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. Ele ficou vivo. E Joiada, o sacerdote Joiada, ajudou, né? Ajudou a esconder. Essa Jeozabeate era filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque ela era irmã do rei Acasias. E escondeu de Atalia Joás. E olha para vocês verem. E Atalia passou a ser rainha em Judá. Aquela mulher idólatra, aquela mulher pecaminosa, a Atalia passou a ser rainha em Judá, se auto-intitulou rainha, fez igual Nicolás Maduro, né? Se auto-intitulou presidente. E aí ele ficou escondido, esteve com ele escondido na casa de Deus, no templo, 6 anos. E 6 anos Atalia reinou sobre Judá. Que tristeza, né, gente? Que coisa mais triste. Aqui, gente, essa narrativa é semelhante a 2 Reis 11, né? Semelhante à usurpadora. Ela usurpou o trono e a Atalia, e à sua disposição. Ela foi a 7ª regente de Judá. Joás, o herdeiro justo ao trono, seria o 8º regente, fiel ao seu propósito. Segundo Crônicas, ressalta a influência do sacerdote e levitas no processo de ascensão de Joás, que nós vamos ver amanhã o que vai acontecer no capítulo 23. Meu amado, minha amada, então é briga de poder, né? Briga de poder. Muitas vezes a pessoa fala assim, briga de cachorro grande, né? A Thalia ficou esperta, mandou matar toda a semente e ali ela apossou de Judá e foi... Que sofrimento pro povo, hein, gente? 6 anos de maldade dessa parente, dessa filha de Acabe. Atalia, filha, se não me falha em memória, filha do filho de Acabe. Bom, então que Deus abençoe e que nós possamos andar no caminho do Senhor. Gente, nós vivemos das nossas escolhas. Se eu escolho plantar um pé de banana, eu vou colher banana. Se eu escolho plantar laranja, eu vou colher laranja. Se eu escolho plantar maldade, eu vou colher maldade. Se eu escolho servir a Satanás, eu vou ir para o inferno. Agora, se eu escolho servir a Deus, eu vou para o céu. Deus é amor, mas está chegando a época de Deus ser juiz. Ele fez juízo entre 2 reis que estavam em pecado, que era o rei do reino do norte e o rei do reino do sul. Vamos escolher o caminho certo em nome de Jesus? Amém? Deixe o seu like, seu comentário. Beijo. Senhor, faça-nos fazer a escolha certa pelo poder do nome de Jesus. Amém?